De volta, hoje conversando sobre a indústria de fertilizantes. Nesse finzinho de programa, nós vamos analisar juntos as soluções mais sustentáveis para diminuir essa dependência brasileira desses insumos. Olha só, quase um terço dos fertilizantes utilizados no agronegócio brasileiro são importados somente da Rússia, 22%, e de Belarus, 6%. Nitrogênio, fósforo e potássio são utilizados em toda a agricultura convencional do país. Apenas pequenos agricultores e a agricultura familiar em geral não usam esses fertilizantes por causa do preço. O que pode acontecer se faltar fertilizantes no Brasil, hein, Arthur? Olha, Dalva, o governo brasileiro diz que o país tem reserva de fertilizantes para atender a demanda interna até setembro deste ano. Mas a guerra vai acabar até lá, né? Se Deus quiser. E se nada for feito pelo governo como alternativa até lá, o preço do café, todos os outros, né, soja, milho, vai crescer bastante, né, vai disparar. A Ivana aqui já nos falou das diversas alternativas tecnológicas que têm sido desenvolvidas pela Embrapa, né, e a Dalva concluiu o bloco anterior perguntando se isso não era só para pequena escala, se é para grande escala. Mas antes que ela responda, Dalva, eu queria fazer uma provocação, Jailson, porque à vontade. Foram anunciados nos últimos anos, Jailson, vários projetos de terminais de gás natural aqui no Itaqui, né? E o gás natural, a gente sabe que a partir dele você pode produzir alguns insumos para fertilizante, como amônia, e até ajudar na produção de fertilizantes nitrogenados. O que aconteceu com esses projetos? Estão em andamento? Desde 2015 que nós somos procurados por diversas empresas e eles estavam visando inicialmente era a questão da energia, dos leilões das termoelétricas. Sim. E aí era em nível nacional, aí estava ganhando sempre alguém de outro estado, Pará e outros estados. Agora, esse ano, vai ter um leilão no segundo semestre, provavelmente entre agosto e setembro, um leilão específico entre Maranhão e Piauí. Daquele Então, já da mudança isso, da lei, né? da lei. É. Então, agora nós estamos acreditando que não, vem o GNL não só para a energia, mas aí também vai para o varejo, é quando eu chamo varejo é para atender a indústria e também o famoso GNV. Em maio também vai ter um leilão, mas não é específico para Pará e Maranhão. E nós tivemos a consulta de duas indústrias do fertilizante, justamente já olhando esse potencial de tentar se associar ou entrar sozinho e ver o que pode ser feito com o GNL já voltado para a indústria, né? Então, assim, o primeiro ponto que tem hoje do GNL está mais voltado para a energia e atendimento à indústria. Mas eu acho que no segundo momento, aí isso vai se espalhar para toda a indústria. Com certeza. E como nós somos um dos grandes portos de recebedor e estamos crescendo já com uma capacidade a partir do ano que vem de 5,5 milhões, então acho que isso já se torna interessante essa indústria verificar, olha, ali no Maranhão tem energia que a gente precisa e podemos fazer alguma coisa lá. Mas assim, já está sendo estudado e de vez em quando tem uns questionamentos. Semana passada nós tivemos a Intermodal, que é a maior feira da América Latina, depois de 2 anos voltando ele voltou, ao presencial. Apesar de estar com 30%, acho que 25, 30% do seu tamanho, mesmo assim o Porto do Itaqui foi muito procurado e nós tivemos 2 clientes muito grandes de GNL querendo saber quais são as condições, Legal. questão de LP. E o interessante era voltado para a energia, mas não descartou nenhuma indústria e para atender principalmente indústria e GNV. Aí no terceiro, no segundo momento, vai vir a parte do fertilizante dessas indústrias, fábricas. Seria muito bom, mas voltando aqui para a Ivana, e aí, essa pergunta da Dalva aqui, dá para usar em grande escala essas tecnologias? Sim, Dalva, Arthur. Principalmente quando a gente fala do biomafós, os nanos estruturados, sim, eles já estão sendo utilizados para produtores do agronegócio, né? Então, são tecnologias disponíveis para todo segmento. A questão dos organominerais, que é a questão do volume, né? A volume de aplicação que é maior. Então, isso vai ter que ser adaptado a cada realidade, a cada propriedade rural. Porque quando você compara o fertilizante potássico, que é na forma de cloreto de potássio, para você é insubstituível, né? Ele é o que tem maior percentual
de K2O, que a gente fala, ele está na forma solúvel, mas nós temos alternativas que têm outros ganhos, né? Então, quando a gente fala de um organomineral, por exemplo, você tem outros benefícios além do fornecimento de nutrientes. Então, você melhora outras propriedades, né? Tanto a física, a biológica do solo, né? Você aumenta, tem um índice que a gente fala que é CTC do solo, que é a capacidade de troca de cátions dele, então você melhora vários fatores. Então, são ganhos que você tem, né? Então, mas que todos os produtores, eles podem fazer uso dessas tecnologias. E em função disso, por exemplo, que junto com o Plano Nacional de Fertilizantes surgiu a caravana, né? A caravana Embrapa Fert Brasil, que ela vai agora, a partir de abril, nas 10 macro-regiões produtoras do país, né? Levando conhecimento e estimulando a adoção dessas tecnologias. Então, a caravana, ela vai ter um efeito imediato para esses produtores, né? Para essas regiões que tem grande produtividade. Então, vai ser um avanço na questão do conhecimento, um avanço na questão da adoção de tecnologias, para justamente a gente ter esse ganho que, caso a gente tenha um desabastecimento que nós não acreditamos, né? Então, o setor, a gente já tem essa informação que está abastecido com os fertilizantes, até porque nós estamos colhendo a safra verão. Então, e a safrinha para aqueles produtores que realizam o plantio da safrinha, que começa agora em março e abril, então eles já garantiram os fertilizantes, né? Então a gente não está preocupado com esse desabastecimento. A gente sempre fica atento em estar oferecendo ao produtor alternativas e otimização do uso dos fertilizantes. Mas, e a gente acredita que o final da guerra não vai ser nem para a gente receber o potássio, mas sim por causa dos nossos irmãos que estão sofrendo, né? A questão humanitária. Questão humanitária. Então, a gente acredita que, com fé em Deus, que essa guerra vai findar-se o mais breve possível. E com isso também a gente não vai ter esse problema. Mas, para não ficar uma questão muito demagogo, alguma coisa desse tipo, a Embrapa ela tem feito, juntamente com a iniciativa pública e privada, né? Então nós temos grandes parceiros aliados à Embrapa, que são as empresas misturadoras e produtoras de fertilizantes e as importadoras, para estar levando ao produtor rural essas tecnologias, e também as instituições de ensino, né? Que também são aliadas da Embrapa. E também no Plano Nacional de Fertilizantes, está previsto a criação do Centro de Excelência de Fertilizantes, né? Então, isso vai ser muito interessante para o país. Esse Centro de Excelência seria para pesquisas nessa área? Seria, mas não só de foco local, né? Seria toda a questão nacional e internacional. Seria um Centro de Excelência que vai envolver os institutos de ciência e tecnologia, a Embrapa e o setor privado também. Então, essa é uma expectativa que, enquanto profissionais da ciência, a gente entende que é importantíssimo para contribuir com o agronegócio brasileiro. Até porque a agricultura do Brasil ela é o que é hoje em função da ciência do agronegócio, né? Que a gente conseguir produzir até mais na mesma quantidade de área. Então, se a gente comparar os gráficos, né, o crescimento de áreas agricultáveis com a produtividade, você vê que a produção aumentou muito mais em função das tecnologias do que a expansão agrícola, né? Então, sim, as alternativas, elas são para todo mundo. Interessante. Agora eu estou recordando de que logo no início do programa, você fez, Ivana, um comentário a respeito das escolhas que não foram feitas no passado e que agora a gente tem aí como consequência, ou uma das consequências, essa dependência toda internacional. O plano, ele tem medidas que devem ser implementadas aí pelos próximos 28 anos, então até 2050, mas as transformações urgem, a gente está numa mania de querer acelerar tudo, né? Sim. A gente acelera áudio de WhatsApp e a gente quer acelerar também abastecimento e tudo mais, o que a gente não quer acelerar é só alta de preços. Mas a gente não pode ficar sem comida também, né? Não, claro, e existe essa pressa natural, né? Mas em se tratando de medidas de curto e de mais longo prazo, fazendo talvez a escolha que precisa ser correta e acertada agora, para que as outras gerações também colham esses frutos, o que você destacaria no plano que vai ser efetivo para essa transformação mais a longo prazo mesmo? O estímulo à produção nacional de fertilizantes, né? E a questão também do estabelecimento de políticas com os fornecedores.
Nós sabemos que a Rússia ela é um grande fornecedor, mas nós temos o Canadá e outros países também, até o próprio Chile em menor volume, né? Ele é um fornecedor. Então, esse incentivo que está previsto no Plano Nacional de Fertilizantes, talvez é uma das expectativas que a gente tem enquanto brasileiro, né, que ter a nossa produção nacional. Obviamente que também os estudos de levantamentos das jazidas no Brasil, eles precisam ser melhores detalhados, né? Porque foi feito um levantamento, mas ele precisa... As jazidas de potássio. De potássio e de fósforo, né? Então, que são os dois elementos que a gente importa assim, consideravelmente. O nitrogênio, então a gente tem a Petrobras aí, né? Então é tudo uma questão política, uma questão de incentivo, mas que já tem sido trabalhado. Ano passado, o ano de 2021, foi um ano que realmente o Plano Nacional de Fertilizantes, ele saiu do papel que a gente viu, né? Então todo esse, tanto que a Embrapa, ela contribuiu com mais de 50 especialistas na elaboração e desenvolvimento desse plano, né? Fora outros parceiros que estiveram presentes nesse plano. Então, é um plano que estava nos faltando, sabe? Provavelmente, a gente até brinca assim, o que faltou? Faltou o Plano Nacional de Fertilizantes estabelecido. Então, a gente está confiante que, com a implantação desse plano e as medidas que estão ali prescritas, que elas realmente dê um novo olhar para o agronegócio. Até porque nós já somos um agronegócio extremamente relevante para o mundo, né? Então, e temos tudo para alavancar isso mais ainda. Muito interessante. E agora eu vou fazer até uma pergunta bastante curiosa e de leiga, tá, gente? Estou aqui como leiga. Arthur Cabral é um estudioso desse assunto. Ele sabe, ele faz parte, mas o que ocorre aqui é o seguinte, assim, falando francamente, se a gente tem uma grande dependência dessas importações, e isso também é bom porque a gente tem negócios que surgem dessa dependência, né? A gente tem um porto, a gente tem clientes, a gente tem essa logística que também é reversa, é o caminho reverso da exportação dos grãos. Tá, com essa produção nacional de fertilizantes, por esse outro lado, a gente perderia também alguma coisa, vendo os investimentos que estão sendo feitos no próprio porto para importação, a ferrovia, enfim, tudo isso? Olha, pela área que vai ser expandida e tem capacidade, eu acredito que não. Em algum momento, sempre quando você tem a substituição da importação por produção local, você tem uma queda no mercado. Mas dependendo do local da jazida, sempre vai precisar do porto por causa da cabotagem. Você não vai conseguir fazer ferrovia, se perto de Carajás estiver, uma hora a Vale vai ter que fazer a escolha. Eu vou exportar fertilizante ou vou continuar no minério de ferro? Então, e fazer ferrovia também é demorado. É muito mais fácil você fazer um porto do que fazer uma ferrovia pelo tempo e pelo custo. Eu falo sempre assim, quando chega um cliente lá querendo discutir investimento, eu vou fazer uma termoelétrica de GNL, custa 5,1 bi, mas para construir o berço, 200 milhões. O berço e o direito de passagem da tubulação. Então, não é o porto que é o empecilho. Então, a logística acaba ajudando. E boa parte desse minério vai ter que ser por cabotagem, porque demanda de muito volume. Não dá para ser feito de caminhão, não vai conseguir atender pelas ferrovias, até porque também não existe essas ferrovias no curto prazo. Por outro lado, o próprio agricultor, o produtor rural, o grande produtor, ele usa muita tecnologia. Então, eu conversando com o pessoal das misturadoras, ele me fala já uns 40%, 45% do que nós recebemos de fertilizante, nós mandamos na mesma forma ou na mesma fórmula para o campo. Porque o próprio hoje fazendeiro, lá o produtor, ele já faz estudo da análise do solo e ele não pega mais o composto feito pelas misturadoras. Ele faz a mistura no campo. Então também já está tendo algum tipo de economia. Provavelmente, se a guerra se estender, que é o que ninguém quer, mas uma das alternativas que eles estão colocando é aonde eu colocava mais e não, aqui eu não estou precisando, dá para eu conseguir mais uma safra. Então hoje a tecnologia está ajudando muito nesse sentido. E nisso nós já estamos, acho que nós somos vanguarda, eu acho que o Brasil é vanguarda nessa tecnologia, a Embrapa é vanguarda no mundo, é reconhecido. Só então, um adendo, a produção nacional, assim, que a gente espera, mas nesse
mesmo com essa expectativa, a gente tem conhecimento hoje que não será suficiente para atender a demanda total do agronegócio brasileiro. Porém, a gente entende que minimizará os impactos de uma crise que ocorra como essa. Então, que a gente não fique totalmente dependente. Então, a dependência, né? Exatamente. Então, assim, quando você está alinhado, tecnologias, produção, todos os fatores agregados, então você não fica entregues à mão de importação. Vulnerável. Mas, consideravelmente, a gente vai continuar importando por muito tempo. A gente fica mais tranquilo, né, Dalva? Eu estou aliviada aliviados. com o que a gente conversou aqui. Não vai ficar tão caro, né? Vou até dar boa notícia para todo mundo já, lá em casa. Olha, acho que o programa foi muito legal, muito esclarecedor. Eu queria agradecer aqui aos nossos convidados, a Ivana e o Jailson, pela presença hoje e os esclarecimentos a todos nós. Eu agradeço a Arthur e a Dalva e ao Jailson também, que eu conheci aqui pessoalmente, e a gente coloca a Embrapa à disposição de vocês e de toda a sociedade para estar auxiliando tudo que envolver a questão do agronegócio. A Embrapa está à frente disso aí, junto com a sociedade, andando de mãos dadas. Obrigada, Ivana, Jailson. Eu queria agradecer mais uma vez o convite, Dalva, Arthur e Ivana. Dizer que o Porto está preparado, não é só se preocupar com fertilizante, mas também boa parte hoje de um insumo muito importante no campo é o petróleo está subindo também. Chegando, né? Então, assim, quando nós olhamos a cadeia da produção do agronegócio, não é só fertilizante, porque agora a gente tem uma dependência de 30% da Rússia, Bielorrússia, e dá aquele espanto. Mas nós temos o petróleo que já vem crescendo já há algum tempo, que afeta diretamente. Na parte logística, estamos tentando melhorar, nossos indicadores mostram que nós estamos no caminho certo, estamos trabalhando junto com as misturadoras e com a logística toda para tentar minimizar o impacto desses custos. E assim, o Porto do Itaqui sempre vai estar à disposição do Negócios na Pauta para discutir o que for de interesse do Maranhão, do Brasil. Muito obrigado. A gente que agradece estar sempre disponíveis para vir aqui debater conosco, esclarecer quem está nos ouvindo aqui. E a gente fica por aqui. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da B2O Partners. Todos os programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Tchau!